falar um pouquinho, assim, basicamente, assim, sobre o meu trabalho, sobre esse. Como o Rodrigo falou, são 4 documentários, na verdade, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, que tentam traçar um retrato do que foi o continente naquele momento e essas relações do futebol com a política. E aí eu fiz essa parte de Brasil, muito tempo mergulhado nos arquivos, né? Os arquivos, como a gente fala ali, estão sendo abertos e a gente tem muita coisa ainda para ser revelada. E depois viajei para Argentina, Chile e Uruguai atrás de outras entrevistas, outro material. Na verdade, assim, para mim eu fui criado na minha geração com uma coisa sempre ouvindo e o papo, a história de que futebol e política. O futebol foi muito utilizado pela ditadura militar. O futebol tinha sido amplamente, tinha sido uma massa de manobra e isso é comum não só nas ditaduras, como a gente vai ver também na história. O professor falou aqui isso na abertura. As democracias também usam o futebol de certa forma, mas nas ditaduras isso é muito mais intenso. Só que uma das funções, eu acho, da gente como jornalista é identificar alguns chavões e tentar mostrar o que tem de verdade e o que não tem, né? E esse chavão permaneceu por muitos anos. A ditadura usou o futebol, a ditadura usou o futebol. E aquilo me incomodava muito. Por que até hoje, quer dizer, a gente fala da ditadura militar no Brasil, 64, 85, mas você bota a Copa de 70, tem muito tempo. E por que ninguém mergulhou nessa história ainda de verdade? Só fica esse chavão. O futebol foi usado. Vamos mergulhar nessa história? Eu quero mergulhar nessa história e mostrar como é que foi utilizado efetivamente. Vamos aos arquivos, vamos entrevistar pessoas e vamos mostrar como é que foi. E mesmo para mim, que tinha algum conhecimento dessa história, e a gente ouve falar as coisas foram sendo reveladas, foram assim, absolutamente espantosas e assim, e cada dia era um susto novo, um trabalho de muita paciência. Bom, até desde o momento que você descobre que existia um torturador dentro da seleção brasileira de 70, quer dizer, quando você consegue comprovar isso, vocês imaginem assim, quando você começa, e aí entra um trabalho meio meticuloso mesmo, você começa a percorrer uma pista, olha, ouve falar em algum momento e aí você tem que partir para comprovar aquilo. Eu não posso jogar na televisão uma coisa, o cara tem que eu não possa comprovar. E a gente consegue comprovar que na seleção de 70, a vitoriosa seleção de 70, existia um torturador ali dentro. Que existia um cara que estava ali para controlar aqueles jogadores. E a função dele era exatamente essa. Caso o Brasil ganhasse, existia um medo imenso da ditadura de que o cara campeão do mundo, no momento seguinte, ele pegasse um microfone e começasse a falar contra a ditadura. Então precisava ter um controle. E aí existe toda uma infiltração. E aí você começa a crescer nesse trabalho e descobre que não só na seleção brasileira. Você começa a encontrar documentos que todos os clubes do Brasil estavam infiltrados. Todos, e como ali um historiador fala, um grande historiador sobre esse tema, o Carlos Fico, todos os setores da sociedade brasileira estavam infiltrados. Quer dizer, ele cita até o exemplo de uma escola. Uma escola não tinha um diretor se não fosse respaldado pelo regime militar. Quer dizer, respaldado talvez não seja o termo, mas a aprovação final, o conhecimento existiria, de que aquela pessoa era diretor daquela escola, e se ele fosse um cara que não agradasse o regime militar, ele não seria. Então toda a sociedade brasileira estava monitorada demais e a gente começar a achar documentos, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, todos os times tinham alguém lá dentro, estavam vigiados. Um cara, para você ser presidente do Flamengo, a gente acha documentos, por exemplo, da eleição do Fluminense. O cara era submetido, o nome dele. Alguém do Fluminense enviava para o órgão do regime militar, fulano. Se manifestou aí, ó. Por isso é que a gente tem
Eu acho que o som é isso. Eu acho que praticamente já está baixo. Por isso que a gente tem que contar essas histórias todas, porque eles estão vivos. Os fantasmas estão aí. Mas então, assim, você era o Zezinho, o Luizinho, o Chiquinho, vão ser candidatos ao Fluminense. Então você pegava o papel e submetia, olha lá, mandava para o órgão do governo e ele analisava o teu nome, fulano, fulano, fulano. Fulano pode, fulano não pode. Cicrano tem uma participação, os detalhes assim, que você vai achando nos arquivos são impressionantes. Fulano participou da manifestação, da passeata ali na rua, no dia tal, contra não sei o quê. E estava lá registrado, quer dizer, o controle que se tinha na vida das pessoas era impressionante. E assim, são vários aspectos. O João Saldanha, como a gente viu ali, é o cara mais vigiado de todos. E o pavor que a ditadura tinha de que esse cara, a ditadura tinha uma certeza que esse cara seria esse instrumento. No momento seguinte que o Brasil fosse campeão do mundo, o Saldanha, que era conhecido como o João Sem Medo, e era realmente um cara destemido e considerado valente, tem várias histórias disso, ele iria pegar o microfone e iria fazer vários pronunciamentos contra aquele sistema. Então o Saldanha não podia ir. E a gente começa a achar documentos mostrando isso, comprovando isso. Então, como o historiador também fala, o Carlos Eduardo, o Saldanha comete alguns erros, assim, mas fundamentalmente o que derruba ele é isso. O governo não pode aceitar que aquele cara correr esse risco, que ter um cara como Saldanha e ampliar a voz de Saldanha, porque a grande questão do futebol é que o futebol amplia a voz. Indomável. O João Sem Medo não poderia ter a voz ainda mais forte com um título mundial. A comissão técnica de 70, né, a gente nunca pode esquecer que tem uma intervenção direta, que é o caso do João Saldanha, né, que é uma demonstração de força do regime. Né. É polêmico, o João Saldanha estava desgastado com setores da opinião pública, etc. Mas é uma pressão constante, isso você percebe, claro, uma pressão constante do regime sobre a CBD, no caso do João Saldanha, até que a CBD efetivamente cede porque ele está desgastado. A saída do João Saldanha é uma intervenção direta do regime militar. É isso? É claro. Isso é claro, entendeu? Porque ele já é um nome que é colocado sob suspeição, né, muito antes da sua demissão. Um incômodo que causava uma figura, não é só o vínculo dele com o partidão, não é essa a discussão apenas. É a independência do João Saldanha. Né? O João Saldanha, de alguma forma, ele tinha autonomia para ocupar certos espaços, né? Rádio, e falar certas coisas que eram extremamente incômodas. E sempre havia uma dúvida sobre até que ponto vai o João Saldanha. Ou seja, o João Saldanha é uma figura, enquanto ele teve apoio popular, era muito complicado mexer. Conforme isso vai desgastando e vão se criando episódios na imprensa que vão colaborando para esse desgaste, né? Que viabiliza esse projeto, que é um projeto não só de anular esse personagem, que é um personagem sobre o qual eles efetivamente sabem que não tem controle, né, como também de uma demonstração de força sobre a CBD. Claro que isso passou a ser uma mágoa. E dentro desse jogo que eu falei de relações extremamente delicadas, né, entre o presidente da CBD, né, e o governo militar, a Avelange sabia, né, daquele movimento que é descrito muito bem pelo Golbery, né, das sístoles e diástoles do regime. Ele sabia em que momentos ele podia resistir e dizer isso aqui é uma instituição privada. Você pensa aí, qualquer um, fulano não seria entrevistado jamais, não teria voz jamais, mas o futebol dá essa voz para ele, né? Então a preocupação da ditadura é que o futebol ampliava a voz dessas pessoas e tinha que cortar esse mal pela raiz. E 3 meses mais ou menos antes da Copa de 70, o Saldanha é demitido, porque não podia acontecer esse risco. Curiosamente, a gente vai ver também que assim, o futebol está tão infiltrado e todas as confederações, todas as entidades, todos os clubes, que é pelo futebol também que é pela primeira vez a Operação Condor, que é essa multinacional do terror que se instala em todo o continente, que ela é descoberta, porque um dos caras, dos repressores, dá emprego a um ex-jogador de futebol, e esse cara começa a participar da repressão. E aí aquele jornalista que está lá descobre esse cara num apartamento como torturador, etc, etc. E ele é reconhecido exatamente por ter sido um ex-jogador. Senão, até hoje, e essa é a primeira vez que a Operação Condor
é revelada. Até hoje, talvez, a gente não... Claro que hoje, com a abertura dos arquivos, etc., mas naquele momento sai pela primeira vez porque o cara é um ex-jogador de futebol. O que mostra o quanto o futebol estava infiltrado na sociedade brasileira e no futebol, o futebol estava sendo infiltrado pela repressão, por tudo. Então tem vários aspectos, assim, e sobre o trabalho também, existem algumas particularidades, assim, né? Nos arquivos eu percorri o Arquivo Nacional em Brasília, o Arquivo do Estado de São Paulo e o Arquivo do Estado aqui do Rio de Janeiro, que é aqui na Praia do Botafogo. E você pega caixas e caixas de documentos, fica ali meses, né? Percorrendo, olhando. E é mais ou menos como um trabalho de mineração, né? Você, como caçar ouro, né? Você se depara com 500 pedras que não são nada. E depois de 20 dias ali, olhando, nada, você vai desanimando. De repente você acha um ouro. Aí te anima para continuar no trabalho. E aí você continua, aí mais 20 dias ali de nada. Aí de repente você acha outra coisa e você fala, prometi que eu segurar o palavrão. Mas então assim, e até o momento que eu chego, por exemplo, em São Paulo, e aí eu estou procurando uma dessas caixas de arquivo, e tem na minha mesa, assim, eu solicitei tantas, estou vendo as caixas, e aí, documentos, e aí eu acho que são as coisas incríveis da vida, né? Como é que um documento desses tá desde 1970 ali e nunca ninguém achou? E aí que é o documento do Pelé, né? Mostrando o Pelé, que o Pelé, meu ídolo como jogador de futebol, não se questiona, mas a participação como homem do Edson, assim, você pode questionar um pouco, porque naquele momento de repressão, que as pessoas estavam morrendo, como a gente viu, sendo torturadas, o Pelé se propõe a ser uma voz da ditadura. E isso, assim, de certa forma, me possibilitou recontar um pouco essa história, porque existia uma lenda que o Pelé, de certa forma gostou dessa lenda, alimentou, que ele não teria ido à Copa de 74, porque ele era contra o regime militar, não sei o quê, e ele deixou quieto quando se inventou essa lenda, porque era bom para ele hoje em dia posar como um cara combativo, como não sei o quê, e a gente vai ver que não é verdade, que na verdade o Pelé foi um cara que se dispôs a fazer propaganda do regime militar. O Pelé é um cara que chegou lá na polícia um dia, como mostra o documento, e falou, afinou, olha só, os comunistas me procuraram, se vocês, foi isso. E a gente procura o Pelé, eu procuro o Pelé, e ele se nega a falar sobre o assunto. Pelé também tinha os passos monitorados. Porém, de acordo com documentos do Serviço de Informações do extinto Departamento Estadual de Ordem e Política Social, o temido DOPS do Estado de São Paulo, qualquer possível desconfiança com o rei do futebol por parte do regime militar ficou para trás no dia 21 de outubro de 1970, pouco depois da conquista do tricampeonato mundial. Segundo os relatórios do DOPS, em visita ao gabinete do diretor-geral do órgão, Pelé contou que em jogos realizados no México e na Colômbia foi assediado por comunistas para assinar manifestos contra o governo brasileiro e que não concordou por ser contrário ao comunismo. O documento informa ainda que Pelé se prontificou a deixar isso público em pronunciamentos nesse sentido se fosse julgado conveniente. Tentamos ouvir Pelé através de seu assessor sem obter resposta. Então, nesse dia, imagina, você se depara com um documento desse, eu olhava para todos os lados, tentando esconder esse documento, guardar e filmar logo e tentar. Então, você tem uma ordem dos documentos assim, eu jogo ele lá pro fim da pilha e falo assim, meu Deus, só vai ao ar daqui a um mês, só que ninguém mais pode ver isso, pelo amor de Deus. Você começa aquela pilha, né? Porque você sabe que você topou com ouro, né? Então tem vários assim, acontecimentos do tipo nessa história, algumas coisas, e nos outros documentários também, assim, e foi uma luta aí de quase um ano, mas acho que a gente conseguiu, acima de tudo, quebrar um pouco esse chavão, mostrar o que sempre se falou, a gente conseguiu mostrar. O futebol foi muito usado pela ditadura, a gente conseguiu mostrar como, porquê, onde, quem, isso era o mais importante. E isso, de certa forma, é que compõe um pouco a minha profissão. Acho que, dito isso, a gente pode... Bacana, muito legal.
Eu posso perguntar então primeiro? Por favor. Não que eu queira a sua. Eu vejo que já assisti 3 vezes, eu gravei até lá quando passou na ESPN. Eu fico muito curioso por que figuras como João Saldanha, ou mesmo o Alfonsinho que aparece, desapareceram no futebol. A gente só tem figuras opacas politicamente, sem Ronaldo, Bebeto. E mesmo quando mesmo quando um cara como o Romário, que é mais polêmico, ele politicamente tem sim. Nada. Né? Assim, não sei, é uma discussão. O que se atribui a isso, Isso é uma coisa que a gente não pretende ter nenhuma. Acho que cada um vai ter uma opinião aqui, a gente pode debater. Eu, na verdade, assim, isso é uma coisa que a gente discute muito, né, professor, assim, tanto nos programas e no meio, e na vida, né? Eu acho que, assim, é um pouco fruto da indústria do futebol, do que se tornou a indústria do futebol, que era diferente, era muito mais romântico, era tudo, hoje virou... Eu tenho, assim, eu sempre tenho um sentimento que se cobra muito dos jogadores e do futebol em geral, e se cobra uma coisa que muitas vezes a gente não é como sociedade. Então a gente é muito duro, a gente cobra que as pessoas que exista um Afonsinho, que exista, que pessoas se posicionem, mas a gente não vê a vida desses caras. Antigamente, a realidade do futebol era outra. Hoje em dia, esses garotos chegam num clube ou então num lugar com 12 anos de idade, 11 anos, não sei se vocês viram o Patos no Jô Soares segunda-feira, ele estava até contando a vida dele, ele chegou para treinar no Inter com 10 anos de idade, saiu de casa, de outra cidade, foi morar sozinho com 10 anos de idade, e esses caras, e foi até os 17, assim, sozinho, sem mãe, sem pai. Só que o Pato deu certo, como o Pato tem 500 outros que não dão. Mas enfim, esses garotos hoje, eu tenho até já que estou fazendo a propaganda, no YouTube também você vai achar, se você botar Docs, Lúcio de Castro, eu tenho um outro documentário sobre esse tema, futebol, ele se chama Futebol e Infância, que mostram o que eu chamei de criadouros humanos, né? Você pega 500 garotos no Nordeste, no Sudeste, sei lá, leva para um lugar e esses garotos são tratados como bicho mesmo. Não tem acesso à educação, não tem acesso a nada. E aí de 100 garotos desses, 99 não vão dar certo, vão ser devolvidos para sua casa e vão ser bichos na sociedade. Um vai dar certo, um vai ser jogador de futebol. E aí, mas ele não teve educação dos 12 aos 19, e a gente vai cobrar amanhã ou depois que ele se posicione, que ele dê uma entrevista certa, que ele fale de política. Mas, pô, a gente deixou eles serem bichos dos 12 aos 19, e agora quer cobrar deles. E aí, então, mas é uma posição minha, assim, eu acho que a sociedade cobra muito dessas pessoas. Querem que sejam exemplos, querem que sejam... Quando foi cúmplice desses 12, dos 10 aos 19, desse descumprimento. Na verdade, você está descumprindo algumas coisas básicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é da educação à criança, que é ela ser criada perto dos pais. E aí depois, com 19, a gente cobra dele. O cara só vive na noite, o cara só não sei o quê, o cara... E foi criado como um bicho, pô, dos 10 aos 19. Então, assim, eu entendo, é verdade que hoje em dia existe menos pronunciamento, existe talvez menos personagens interessantes, mas porque o futebol virou uma engrenagem, uma indústria tão forte que a sociedade é tão cúmplice toda essa engrenagem que essas peças viram mais ou menos esses bichos. É a minha posição, assim, e dessa vivência que eu tenho. Professor, vocês coordenam aí para você. Boa noite. Parabéns pelo comentário. A gente viu que na época da ditadura, o grande lance era ocultar informações, né, esconder fatos relevantes. E aí você começou abrindo a sua fala, dizendo que hoje vivemos uma democracia, mas em teoria muitas coisas ainda acontecem. Né? A gente está num momento de transição aí de CBF, época de FIFA, Copa do Mundo. E o documentário termina com uma fala, não sei se é do Uruguai, falando do Avelange e do Ricardo Teixeira. Existe alguma coisa de um investigativo? Por que tão repentino? O Avelange foi presidente da CBD, hoje CBF,
né, há muito tempo da FIFA, e aparentemente, nessa época, latente de forma... É um dos caras mais influentes do esporte no mundo, né? Ia chegar aí. Não é só futebol, não. Ele hoje, a figura dele, hoje vive num sumiço, assim como o do Ricardo Teixeira, que foi durante anos presidente da CBF, que a gente sabe, vocês muito mais devem saber do quanto já se passou ali de interesses financeiros e você vê hoje, no meio da reportagem, na época da ditadura, o presidente da Federação Paulista, José Maria Marins, que hoje é o atual presidente da CBF. Então daí a gente pode concluir que o ciclo é vicioso. Não muda muito. Não sei se por interesse, por falta de interesse. Então eu volto a ver, existe alguma coisa investigativa nesse sentido? Das relações comerciais, dos interesses financeiros em cima dessa detenção de poder? Eu acho que existe bastante coisa, assim. A questão é o resultado, assim. Eu sempre brinco, assim, conversando com alguns colegas, assim, sempre que a gente acaba uma matéria, sempre que a gente faz uma investigação longa, assim, que ela vai ao ar, ou que ela sai, é publicada, quando você acaba, você fala assim, pô, mas não deu em nada, hein? Valeu todo o esforço? Valeu! Acho que o nosso trabalho é esse, cara. A gente tem que fazer todo dia. É como o trabalho do cidadão, é o de votar na eleição, vão ser eleitos 500 picaretas, mas um do bem vai ser eleito. Existe muita coisa acontecendo. O problema que o esporte é muito defendido e fechado sobre essa manta das coisas serem entidades privadas, o que é uma imensa mentira, porque são entidades privadas, mas de interesse público, então não deveriam estar sujeitas mais à lei, ao rigor da lei do que hoje são. Eu costumo dizer também assim o seguinte: se você é bandido, se você tem muito dinheiro, e se você quer ganhar dinheiro muito rápido, vai pro esporte, cara. É a melhor coisa do mundo. Faça isso, porque não existe coisa melhor no mundo pro ladrão, pro cara que quer ganhar dinheiro rápido e pro cara que não quer ter controle. Porque hoje, os próprios governos hoje, eles têm alguns mecanismos de controle, né? Tribunais de conta, controladoria. O esporte não tem nada, cara. O cara que é bandido, ele vive num paraíso. Ele vive num universo que movimenta milhões de dólares com pouquíssimo controle. Então todo esse processo é muito difícil, né, de cobrança, de alguma coisa efetivamente acontecer, mas assim, isso aí deve desanimar a gente? Não, isso aí a luta continua, a gente, mal ou bem, assim, se você pensar, muita coisa aconteceu. Perto do universo, assim, que a gente está falando do oceano, são gotas d'água, mas o Ricardo Teixeira caiu por causa de pressão de matéria, caiu por causa da sociedade. O Marinho está numa situação dificílima hoje, por causa de pressão da sociedade, por causa de matérias. Então, é um trabalhinho de formiguinha, mas as coisas vão acontecendo. Cabe continuar. O jogo deles é muito poderoso, mas nem por isso a gente desiste, né? Mas você tem toda a razão quanto ao seu sentimento, assim, é difícil, cara. O jogo é um ciclo vicioso, é uma brincadeira entre eles, mas cabe a gente, o nosso papel de cidadão, de, olha, eu tô aqui para incomodar esse joguinho de vocês aí. Léo. Voltando ao assunto que você estava falando, você até citou o Alexandre Pato, que com 10 anos foi lá, se mudou, ficou sozinho e tal, e dessas pessoas que você disse que de 100, só um dá certo, e aí eles abrem mão da educação, porque não tem como conciliar. E aí eu queria saber se na Europa também é assim, esses lances que tem jovem que mete o pé pra jogar bola e aí que não dá certo e tipo, perde toda a educação assim, nesse período de 12, 19 anos. Legal a pergunta, assim, e assim, nesse documentário a gente até, eu tive na Europa para fazer também essa parte, né? Hoje, a gente está vendo a novela das 9 aí, do tráfico humano, né? O futebol é uma das coisas mais utilizadas para tráfico humano na Europa, uma das armas mais utilizadas para tráfico humano entre todas.
existe assim, uma imensa rede de tráfico humano através do futebol. Isso é muito comum. Isso as pessoas pouco sabem, isso já foi tema, até mostra no documentário isso, inclusive na Assembleia do Mercado Comum Europeu, de uma reunião. Então e é muito simples, cara. O drama é que é muito simples. Você vai hoje em dia, você vai num país africano, por exemplo, você vai a Camarões, vai numa aldeiazinha, tem 500 moleques bons de bola, tem 500 Samuel Eto'o lá, cara. E aí você vai na aldeia, olha lá aquele moleque jogando, chega com um cara paupérrimo, pobre, e fala assim: olha, eu sou francês, eu quero levar teu filho para ser um craque na Europa. O cara não tem o que comer. O que você faz? Entrega teu filho. E aí vão 500 crianças para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, para tentar jogar bola. E esses 500, cara, um vai ser o Eto'o, 499 vão virar escravos. Isso não sou eu que estou falando, isso é provado, está até nesse negócio e vários outros. Como aqui também, não fica muito longe não. Esses alojamentos hoje de clubes são um foco permanente de pedofilia, de essas crianças tratadas como bicho. E aí você fala assim, e eu digo hoje, eu não estou falando aqui não, eu já falei isso várias vezes na televisão, já falei em matérias. Eu te garanto, e hoje em dia não dá mais para falar, antigamente a gente ia numa palestra, falava o que a gente queria. Hoje em dia com a internet, isso aqui daqui a 2 minutos está na internet, então eu não posso, eu tenho uma responsabilidade aqui que eu posso ser processado. Então, eu estou falando assim, com absoluto conhecimento de causa. Nenhum clube do Brasil hoje respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente.